Ainda estamos numa fase joanina das pregações dominicais e hoje eu quero fazer a leitura no capítulo 6. É um capítulo muito extenso, é um capítulo muito interessante e vamos sintetizar um pouco a leitura, lendo a partir do verso, vamos ver aqui, 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, verso 24. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Possivelmente aqui Jesus está se referindo à voz do céu que falou quando Jesus foi batizado no Jordão. A voz disse: eis o meu filho, em quem tenho prazer. Verso 28. Então lhe perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Num português moderno seria: o que Deus quer de nós? Essa é uma pergunta que muitos poderíamos fazer hoje. Tá bom, o que Deus quer de nós? Qual a expectativa de Deus em relação a mim? Jesus respondeu: a obra de Deus, ou a vontade de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre deste pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Pedimos graça para dela compartilhar segundo teu coração que pulsa e teu espírito que vive em todos nós. Amém. Esse capítulo é muito interessante. Em geral, nós gostamos mais da parte final dele, quando Jesus fala de comer da sua carne e beber do seu sangue. Obrigado. Isso muitas vezes é associado com a ceia do Senhor, com os ritos cristãos mais antigos, né? A ceia do Senhor, a ceia memorial, muitas vezes é vista como esse momento em que a gente come da carne e bebe do sangue, mas na verdade, tanto a ceia como estas palavras de Jesus são metáforas. Literalmente, a gente não come a carne de Jesus, a gente não bebe o sangue de Jesus, e não é necessariamente disso que Jesus está falando. Jesus está conversando com uma comunidade de judeus. E eles haviam vivenciado uma experiência muito interessante. Alguns deles estiveram com Jesus quase 3 dias, e não havia muita comida. Jesus preocupou-se com eles, e antes de despedi-los, resolveu servi-los de pão e peixe. Chamou os discípulos e disse: olha, estou preocupado com essa gente. Estão conosco há tanto tempo e agora, quando eles voltarem para casa, eles podem desfalecer pelo caminho. Vamos alimentá-los. E os discípulos chegam para Jesus e dizem: boa ideia. Bonito ver no Senhor essa preocupação, mas como? Temos apenas aqui uma porção, uns 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? E Jesus diz a eles: organizem a multidão em grupos de 50 e em grupos de 100. Vocês vão dar a eles o que comer.
E acontece o milagre que nós conhecemos como a multiplicação dos pães. Em geral a gente só fala multiplicação dos pães, mas Jesus multiplicou pão e peixe. Essa multiplicação é um dos raros milagres que aparecem nos 4 evangelhos. Mostra tanto a preocupação de Jesus com as pessoas, no seu ponto de vista humano, ou seja, nós somos seres humanos e precisamos de pão. Como está escrito lá em Deuteronômio 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porém está escrito, nem só de pão. Ou seja, o pão é necessário. Alguém já disse, nem só de pão, mas também de pão. Então, antes de avançarmos nos aspectos espirituais, que são o cerne da nossa reflexão essa noite, não devemos ignorar que a missão de dar pão foi dada aos discípulos. E numa época de tanta fome, de tanta carestia, de tanta necessidade, dar pão é um ato cristão. Não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Divida o seu pouco, porque a experiência de quem divide o pouco é viver na suficiência de Deus. Quem não divide o seu muito, peca. Quem divide o seu pouco, crê. Isso aconteceu, inclusive, com uma viúva, que tinha uma pequena porção de farinha, e ela disse para o profeta Elias, isso aqui é para eu e meu filho comermos a nossa última refeição, e depois morrermos. E o profeta fala, faz um pão para mim. É um contrassenso, né? Primeiro mulheres e crianças na nossa cultura. Mas a farinha não acabou. O profeta comeu, a mulher comeu, o filho comeu, o profeta comeu, a mulher comeu, assim. O pouco foi multiplicado. E eu não creio que aquele pote de farinha ficou cheio, não. Eu acho que todo dia era o mesmo pouco. Para fazer o pão nosso de cada dia. É por isso que Jesus ensina a orar, o pão nosso de cada dia. E aí vem inclusive a ideia do maná. O maná no deserto, que está referido aqui no texto. Moisés deu aos nossos pais o maná no deserto. Nossos pais foram alimentados por Deus. Você vai nos alimentar também? E aí Jesus fala, vocês estão trabalhando pelo pão que perece. Porque o maná era um pão diário. Todo dia, de manhã, estava lá, ao redor do acampamento dos israelitas no deserto, uma espécie de escama que cobria a terra, e com aquilo eles faziam uma farinha e faziam um pão meio adocicado. E assim eles passaram décadas comendo o pão que caía do céu. Era como se fosse um orvalho noturno, mas que de manhã era uma coisa lá que cobria a terra. E eles escolhiam para aquele dia, cada um pegava seu Tupperware, enchia o seu Tupperware, iam lá fazer o seu bolo, e não adiantava guardar para o dia seguinte, porque dava bicho. Durava 24 horas. No dia seguinte tinha que ter o trabalho. O pão caía do céu, mas você tem que ir lá pelo menos, ir lá pegar o pão que Deus deu. Era uma disciplina espiritual, era uma pedagogia divina. Deus não falha, todo dia Ele manda o pão do céu. Mas todo dia você vai lá dizer, Deus, obrigado, porque o pão do céu chegou. Exceto o sábado, que era dia de descanso, então, o pão da cesta vinha com validade, era o primeiro pão longa-vida. O conceito de longa-vida também foi inventado por Deus, né? Mas é curioso, né, gente? Essas coisas da Bíblia, só a gente acredita porque a gente é crente mesmo, né? Mas são umas coisas estranhas que a Bíblia diz. Deus cria uma regra e Ele orienta e dá os meios de cumprir a regra. Então Ele queria que no sábado eles não trabalhassem e adorassem o Senhor. Bom, se não posso ir colher o pão, então o pão da cesta tem que durar até domingo de manhã. E era assim que funcionava. Então, o maná foi uma experiência transcendental, uma experiência maravilhosa, só que se tornou uma experiência comum. Alguns nasceram no deserto.
E se acostumaram àquilo. Desde menino ia lá pegar maná, a mãe fazia bolo, no dia seguinte a mesma coisa. Então, para alguns, o milagre caiu na rotina. E chegou uma época que estavam até enjoados de comer maná. E reclamaram com Deus. É por isso que lá no Salmo 78, e talvez Jesus esteja aqui se referindo ao Salmo 78. Porque eles questionam a Deus: o Senhor pode nos dar pão? Mas pode também nos dar carne? E aí um dia eles reclamaram com Moisés, falaram: pô Moisés, esse cardápio tá difícil, todo dia a mesma coisa. E ainda o pão era meio adocicado, era uma coisa que não era palatável. E a reclamação foi ouvida. E dali a pouco, uma nuvem de codornizes cruza aquela região lá na península do Sinai, e as aves vão caindo em cima do arraial deles. E eles comem carne até se empanturrar. Tem gente que morre com carne entalada na garganta. Conhece alguém assim? Na churrascaria? Crente na churrascaria é um terror, né, gente? É um negócio assim. Então, é uma coisa, quando o crente dá lugar à carne, não é fácil. Então, acampamento de igreja, então, essas montanhas. Mas vamos lá. Então, Deus pôde dar pão e Deus pôde dar carne para eles. E Deus deu água para eles também, porque houve ocasião em que lá no deserto a água não era boa, e eles murmuraram: estamos com sede. Moisés foi falar com Deus. Moisés ficou irritado com eles. São as águas de Massá e Meribá. Mas eles tinham razão de reclamar. Deus os conduz para o deserto, num lugar que não tem água. Então eles vão reclamar com Moisés. Moisés vai falar com Deus. Deus fala para Moisés: vai lá e fala à rocha. E da rocha vai brotar água. Então aconteceu assim. A água brotou da rocha e eles beberam à vontade. Esta é a experiência de Israel no deserto. Deus cuidava deles. Era um milagre cotidiano. E o que eles esperavam, esses judeus que estão aqui conversando com Jesus? Alguns deles comeram pão e peixe multiplicado, mas o Evangelho de Marcos, por exemplo, vai dizer que nem os discípulos entenderam o que tinha acontecido. A multiplicação de pães e peixes foi um milagre que nem os discípulos entenderam. A multidão comeu pão e peixe, mas sem entender exatamente de onde veio aquilo. É mais ou menos aquela Kombi de quentinha que encosta em algum lugar e um monte de gente vem e pega a sua marmita. Depois você pergunta: de onde veio essa comida? Ele fala: não sei. Estavam servindo e eu peguei. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Então a multidão comeu pão e peixe, mas a maior parte deles simplesmente viu um discípulo chegar diante de si com uma bandeja, contendo pão e peixe. Ele foi e pegou. Então, de onde veio esse pão e esse peixe? O seu João ali me deu. Foi o seu Pedro que trouxe, foi o Bartolomeu, aquele discípulo que ninguém fala dele, né? Você entende? Para a multidão que comeu, alguém trouxe. Mas os próprios discípulos não conseguiram compreender o milagre como aconteceu. Então essa multidão que foi alimentada, seguiu Jesus. Porque naquela noite, foi durante o dia o milagre, Jesus mandou todo mundo embora, mandou os discípulos pegarem o barco e cruzarem o lago. O mar da Galileia é um lago, vocês vão para o outro lado. E Jesus subiu sozinho para o monte para orar. A multidão viu os discípulos embarcarem. A multidão foi a pé, provavelmente, contornando o lago. Os discípulos de barco, o vento contrário. Os discípulos não tiveram muito sucesso na travessia. Jesus, no meio da noite, desce. No Evangelho de João, a história é contada de forma mais simples. Nos outros evangelhos, a gente vê que Jesus tentou fazer uma brincadeira com eles. Jesus foi por cima da água, querendo chegar do outro lado primeiro, só para depois dizer: onde é que você estava? Né? Uma coisa mais ou menos assim, mas João não dá muita importância ao fato de Jesus ter andado sobre a água, porque o importante para João é a multidão que comeu pão e peixe, contornou o lago procurando Jesus, porque eles queriam mais pão.
Do outro lado, quando eles encontram Jesus no dia seguinte, eles perguntam: mestre, como é que o senhor chegou aqui? Porque os discípulos entraram no barco, o senhor não estava com eles. O senhor não veio a pé com a gente. Como é que o senhor já está aqui? Aí Jesus não explica qual o caminho ele escolheu, mas Jesus os censura dizendo: vocês estão aqui me procurando, não porque vocês creem nos sinais que vocês viram. Vocês estão aqui porque vocês querem mais pão. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Talvez aqui Jesus já estivesse fazendo uma comparação com o maná. Porque o maná estragava. Lembra que eu tenho dito a vocês que há uma comparação no Evangelho de João entre os milagres de Moisés e os milagres de Jesus? Entre a lei de Moisés e o Evangelho de Jesus? Olha aqui outra pincelada, em que os milagres de Moisés não devem ser comparados, porque eles não estão à altura do milagre de Jesus. O milagre de Moisés era um pão que enchia o estômago e que, se fosse guardado, se perdia. O milagre de Jesus é um pão que alimenta o espírito e concede a vida eterna. O pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo. O maná alimentava apenas aquela pessoa que colhia e satisfazia sua fome de forma imediata. Mas no dia seguinte a fome estava lá, novamente. E mais maná, mais pão, dali a pouco, mais fome. Mas Jesus vem oferecer um pão que alimenta para a vida eterna. Quem come do pão que eu dou não terá mais fome, quem bebe da água que eu dou não terá mais sede. Interessante como no Evangelho de João, as pessoas não conseguem compreender estas coisas que Jesus fala. Se a gente se lembrar de Nicodemos, Jesus, no seu diálogo com ele, fala assim: Nicodemos, quando eu falo das coisas terrenas, você não entende. Imagina se eu começar a falar com você das coisas espirituais. No capítulo 4, ele está conversando com a mulher samaritana. E Jesus fala de coisas espirituais, e ela não entende também. Ele está falando da vida no espírito. Ele está falando de uma água que sacia a sua sede. E a mulher fala assim: então me dá dessa água, porque aí nunca mais eu preciso voltar aqui a esse poço. E essa multidão com quem Jesus está falando não é diferente. Jesus fala: eu sou um pão que desceu do céu. E as pessoas falam assim: sim, e aí? Moisés deu pão para o nosso estômago. É a incapacidade de discernir as palavras de Jesus como ensinamentos espirituais e sempre pensar na resposta das suas necessidades imediatas. Nicodemos queria algum tipo de conhecimento, queria resposta para suas perguntas. A mulher samaritana queria livrar-se do trabalho diário de ir ao poço com seu cântaro buscar água. A multidão queria livrar-se do trabalho cotidiano de, com o suor do rosto, conseguir o seu pão de cada dia. Mas Jesus está dizendo que ele veio resolver outro tipo de problema. É um pão que mata um outro tipo de fome, é uma água que mata um outro tipo de sede. É fome e sede de vida. Fome e sede de vida espiritual. E é interessante como, sem ter conversado com o Marcelo, mas as canções de hoje trataram muito disso. Nós não somos tão diferentes daquela multidão. Boa parte de nós viemos ao Senhor por causa das nossas necessidades. E isso é legítimo. Eu já contei a vocês. A primeira vez que minha mãe foi numa igreja evangélica foi porque ela era uma mulher doente. 4 filhos pequenos. Nessa época eu tinha 7 anos de idade. Meu irmão mais velho teria 11 anos. O caçula 6. E minha mãe tinha um reumatismo ambulante. Um dia estava num braço, outro dia numa perna, outro dia no joelho, outro dia no ombro.
E quando ela tinha suas crises de gota, né, como alguns diriam hoje, ela tinha muita dificuldade de cuidar de si, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e já não sabia como resolver esse problema. Alguém disse para ela, vamos na igreja. Minha mãe foi, recebeu uma oração, e foi curada no primeiro dia que ela foi lá. Nunca mais, eu não me lembro, né, de ter visto minha mãe doente, porque eu era muito pequeno quando ela adoecia e não tenho memória dessa época. Por causa da minha mãe ter sido curada, ela ficou na igreja. Ela foi lá por necessidade, mas encontrou mais do que precisava. Encontrou Jesus. Aí eu já fui criado na igreja, então eu não fui por necessidade. Eu fui por beliscão. Vamos para a igreja. Estou brincando. Eu fui porque menino tem que andar com mãe, né? Então a gente ia para a igreja, era o nosso programa. Também não tinha para onde ir, gente. Não tinha shopping. Se tivesse shopping, meu pai não tinha carro. Se tivesse carro, não tinha dinheiro para pôr gasolina. Então, nosso esquema era a igreja. A igreja era o nosso parque, a igreja era o nosso núcleo de amizade. Foi lá na igreja que eu cresci, foi lá na igreja que eu fiz meus amigos, foi lá na igreja que eu conheci minha mulher, tão criança ainda, né? Depois a gente namorou, casou. Então, assim, a gente é atraído a Jesus pelas necessidades, na maioria das vezes, e é legítimo que a gente vá por isso. Porque Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão afligidos, e eu aliviarei. É legítimo que os doentes venham aos templos para buscar cura, porque Jesus pode curar. É legítimo que os que estão sofrendo com luto, com dor, com tristeza, com depressão, com angústia, com qualquer tipo de sofrimento, é legítimo que eles venham a Jesus, porque Jesus disse, venham a mim. Então nós não devemos censurar as pessoas que vêm à igreja porque precisam de uma bênção. Poxa, se não encontrar aqui, vai encontrar onde? A porta da igreja, a porta de Deus, está sempre aberta. Não que a igreja é a porta de Deus, mas ela é uma delas, não é? Deus pode ser alcançado em qualquer lugar, mas por que não aqui? Nós não devemos jamais criticar e rejeitar aqueles que vêm à igreja atraídos por uma necessidade, ou pela resposta de uma necessidade. Isso é legítimo. Cabe a nós orarmos e buscarmos graça no Senhor, para termos resposta e dons espirituais entre nós, para que isso seja suprido e atendido. Amém? Se a necessidade é pão, se a necessidade é salvação, se a necessidade é alguém que te escute, alguém que te abrace, que você sempre possa encontrar no meio do povo de Deus, alguém que supra a tua necessidade. Mas, isso não é tudo que Jesus oferece. Então, embora seja legítimo que a gente vá a Jesus pelas nossas necessidades, o que Jesus está ensinando nesse diálogo, e dali a pouco num praticamente monólogo que segue, quando ele diz, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, Jesus está dizendo, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Então a gente pode ser atraído a Jesus pela nossa necessidade. Mas depois de nos encontrarmos com Jesus, nós temos oportunidade de, como cantamos, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo. Embora a gente possa encontrar-se com Jesus como apenas quem está interessado em pão e peixe, nós podemos depois compreender que Jesus nos oferece mais, nos oferece salvação, nos oferece vida e vida eterna. Jesus pode nos dar alegria para o momento de hoje, para uma vida mais feliz. Por que não? Tem gente que critica, né, a busca pela felicidade. Eu vou buscar a infelicidade? Está doido? Ser infeliz é fácil, nós temos que lutar para ser feliz mesmo, né? Então bora lá, vamos buscar a felicidade, está certo, vamos lutar por ela, vamos nos esforçar para construir, e Jesus é um grande ajudador, porque Ele distribui paz, Ele distribui alegria, Ele distribui consolo. Jesus tem tudo isso aí para a gente. Então a gente vem para Jesus buscando estas coisas nele, mas a gente encontra mais do que isso. A gente encontra o próprio Jesus. E essa é a grande dádiva. Quando ele fala, eu sou o pão vivo.
Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Sou eu mesmo. Então o que Jesus está dizendo aqui? Eu sei que alguns vão pensar que ele está falando da ceia, né? Da gente comer o pão lá todo mês. Não é disso que Jesus está dizendo. Ele está metaforicamente dizendo o seguinte: eu estou dando a mim mesmo. Eu não vou fazer como Moisés, que mandava vocês saírem do arraial e colherem lá uma semente parecida com coentro, umas escamas, e disso vocês fazem pão. Não. Eu estou dando a mim mesmo. Quando ele fala a minha carne, ele está falando eu mesmo. Quem quer Jesus tem que se alimentar de Jesus. Isso não é necessariamente antropofagia, tá, gente? Aqui é metafórico, é simbólico. Jesus está dizendo, eu. O que você tem que receber de mim, sou eu mesmo. Sabe quando a gente faz aquela oração, e tem até umas canções que falam mais ou menos isso? Senhor, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu entrego a mim mesmo. Existe uma passagem interessante, eu acho que é no Levítico 23, não lembro agora exatamente qual dos livros do Pentateuco, acho que é Levítico 23, e fala do escravo. Quando alguém era muito pobre e não tinha com que se sustentar, ele poderia vender-se a si mesmo. E ele então dizia a alguém que tinha posses, eu vou ser teu servo, e eu vou trabalhar para você. E então aquele senhor colocava um brinco, uma sovela na orelha, e aquele servo era marcado. E ele ia trabalhar por 7 anos. Depois de 7 anos, aquele servo tinha o direito de sair livre. Só que, se durante aqueles 7 anos de serviço ele tivesse se casado, a esposa seria do senhor, ficaria em casa. Se tivesse nascido filhos, os filhos seriam do senhor. Aquele homem sairia livre, não pagaria nada pela sua liberdade, mas também não levaria nada que adquiriu naquele período. Porém, se ao final dos 7 anos aquele servo quisesse renovar a sua servidão, ele dizia, amo a minha esposa, amo os meus filhos, amo o Senhor, quero continuar te servindo. Aliás, é aí, né? É aí então, nessa renovação, sem prazo determinado, que o servo recebia então uma marca e ficava então aquela relação mantida de forma permanente. É essa relação que a gente tem com Jesus. A gente entra na relação com Jesus como quem não tem nada. O que nós podemos dar a Deus que Deus já não tenha? O que você vai oferecer para Deus nessa relação de troca? Seu carro? Deus não precisa. Ele está em todo lugar. Ele não vai nem vem a lugar nenhum, já está lá. Sua casa? Desculpa, com todo respeito, a dele deve ser melhor. O que você pode oferecer? Seus filhos? Desculpa, seus filhos nem são seus. Eles são deles mesmos. Você não pode oferecer aquilo que não é seu. Tudo que você pode dar a Deus é o quê? Você mesmo. É por isso que o poeta vai dizer, como se fosse Deus, filho meu, dá-me o teu coração. Tudo que a gente pode dar a Deus é o coração. E tudo que a gente quer receber de Jesus, sabem o que é? O próprio Jesus. Jesus disse isso. O que vocês precisam não é de pão que perece. Vocês precisam de mim. O que vocês buscam pode ser muitas coisas. Mas o que vocês precisam mesmo é só Jesus. E aí a gente pode lembrar nos evangelhos sinóticos, quando Jesus fala, se alguém amar mais
seus bens, sua casa, sua mulher, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Quem negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me, é digno de mim. Então, com Jesus é simples. A gente precisa perder para ganhar. E receber Jesus também é simples. A gente precisa querê-lo e querê-lo por inteiro. Quando eu me entrego completamente a Jesus e quando eu recebo totalmente a Jesus, consumou-se assim a nossa ligação perfeita com Ele. Aí a gente pode cantar: Jesus é tudo para mim. É o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. A gente pode cantar: Jesus satisfaz. Só Jesus satisfaz. A gente pode cantar: te louvarei, não importam as circunstâncias. Que a gente aprenda, meus irmãos, que o pão vivo que desceu do céu é a oferta que Deus nos dá. E com ele, como escreveu o apóstolo Paulo, nos são dadas todas as demais coisas. Quando Deus nos deu Jesus, Ele já mostrou a sua disposição de nos dar todas as outras coisas. É assim que você deve entender: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é Jesus, é a vida em Jesus, é estar em Jesus. Por isso eu tenho insistido com vocês nesses dias. Nós temos que transcender essa ideia de que Jesus é apenas o personagem principal de 4 textos que nós chamamos de evangelhos. Jesus é mais do que um personagem importante na história. Jesus é a essência da vida. Jesus é a dádiva de Deus. E Ele só será encontrado por aqueles que conseguirem crer nele. A vontade de Deus para mim e para você é que a gente creia em Jesus. E talvez aí que resida parte da nossa dificuldade, né? A gente acredita que Jesus existiu, a gente acredita que Jesus é o Salvador. A gente tem muita informação, digamos assim, que cognitivamente está na nossa cabeça. Mas nem sempre a gente conseguiu ter a experiência da entrega, a experiência do abraço, a experiência do encontro, a experiência do aconchego. É mais ou menos o que acontece hoje com essas pessoas que só se conhecem em rede social. Esse alguém que você fala talvez todo dia e nunca se encontrou pessoalmente. Olha lá, cuidado com essas coisas aí, hein? Estou falando de pessoas, vamos deixar para lá, já entenderam o recado. Imagine o que é alguém que você só conheceu no mundo virtual, um dia você estar pessoalmente com esta pessoa e poder abraçar. É mais ou menos isso que tem que acontecer na nossa relação com Jesus. Muitos de nós têm bastante informação sobre Jesus, mas nunca sentiu de fato o abraço, nunca sentiu de fato o aconchego, nunca sentiu ou ouviu a voz de Jesus. E é isso que a gente precisa buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Amém? Eu quero convidar vocês a orarem e a gente cantar de novo essa canção que fala do abraça-me, né? Fala de Jesus como o pão do céu e expressa exatamente essa ideia do abraço.